Hoje vou falar dos bloqueadores de canais de cálcio. É um outro grupo de drogas muito usadas para tratar hipertensão arterial, porém também são usados para tratar alguns tipos de arritmias cardíacas. Então não são apenas antihipertensivos, também são usados para arritmias cardíacas. Então faz parte desse grupo todas essas drogas, o verapamil, o amlodipino, diltiazeno, nifedipino, felodipino, nicardipino. Como que essas drogas atuam? O próprio nome do grupo de drogas já diz o que elas fazem. Elas bloqueiam a entrada de cálcio tanto nas células do músculo cardíaco como também na célula do músculo vascular. Então já havia comentado que para um músculo contrair é necessário a entrada de cálcio nesses músculos. E esse cálcio entra através de canais. Essas drogas bloqueando a entrada de canal nas células desses músculos, esses músculos vão contrair com menos intensidade. Então essas drogas vão diminuir a vasoconstrição por bloquearem a entrada de cálcio no músculo vascular, e também vai diminuir a força de contração do músculo cardíaco, diminuindo então o débito cardíaco. Então essas drogas elas diminuem tanto a resistência vascular periférica como também o débito cardíaco. Elas são muito indicadas, para pacientes que sofrem de hipertensão, mas que também são portadores de asma ou diabetes, uma vez que não vão contrair os brônquios, essas drogas não vão causar broncoconstrição, pelo contrário, vão até diminuir, e também não alteram os níveis de glicose na corrente sanguínea. Então essas drogas, elas são bastante indicadas para esses pacientes. Quais os efeitos colaterais mais comuns com essas drogas? Como elas bloqueiam a entrada de cálcio também na musculatura do intestino, elas podem causar constipação intestinal. Outros efeitos colaterais comuns são a tontura e a cefaleia. Esses efeitos geralmente desaparecem depois de alguns dias de tratamento e são devido à dilatação do vaso que essas drogas promovem. Então, se nós voltarmos naquele esquema que eu apresentei nos outros vídeos, nós podemos deduzir que os bloqueadores de canais de cálcio, eles diminuem a pressão arterial por diminuírem essa vasoconstrição e também por diminuir o débito cardíaco, uma vez que diminui a força de contração do músculo cardíaco. Então, diminuindo a vasoconstrição e diminuindo o débito cardíaco, você também vai ter uma diminuição da pressão arterial. Outro grupo de drogas usadas como antihipertensivos são chamados de antihipertensivos de ação central. Por que tem esse nome? Porque essas drogas não atuam nos vasos, diretamente nos vasos, no coração ou nos rins. Elas atuam nas terminações nervosas. Então a clonidina, por exemplo, é uma droga que é um agonista alfa-2 adrenérgicos. Então, se ela é um agonista alfa-2 adrenérgico, ela diminui o estímulo adrenérgico, diminui a liberação de noradrenalina pelas terminações nervosas do simpático. Então, isso eu vou explicar através dessa imagem aqui, ó. Lembrando vocês o seguinte: eu havia dito que a noradrenalina, depois que ela é liberada, ela vai ativar receptores adrenérgicos, em todos os órgãos que nós comentamos, e daí causar a sua ação. E existe um receptor localizado na própria terminação nervosa, que é o receptor alfa-2, conhecido como receptor pré-sináptico também. Eu havia dito que quando esse receptor é ativado pela própria noradrenalina, essa terminação nervosa diminui a liberação de mais noradrenalina. Então esse receptor alfa-2, ele funcionaria como se fosse um botão de desligar o sistema. Então diminui a liberação de noradrenalina. Então quando eu uso uma droga agonista de receptores alfa-2, ou seja, uma droga que estimula, que ativa esse receptor, eu provoco uma diminuição da liberação de noradrenalina. Então, daí ocorre
queda da pressão arterial por todos aqueles mecanismos que eu já falei. Né? Se nós repararmos aqui, se você diminui a atividade simpática, você diminui tudo isso. Consequentemente, a pressão arterial. Então, essa droga ela é muito usada para casos de hipertensão já moderada, que já não está mais respondendo aos outros antihipertensivos que eu já falei. Um dos problemas dessa droga, ela apresenta vários deles, né? É a retenção de sódio e água. Então, é comum o uso de clonidina com o passar do tempo, o organismo do paciente, os rins do paciente começar a reter sódio e água. Lógico que se isso acontecer, como nós vimos aqui, ó, quando ocorre uma retenção de sódio e água, aumenta o volume sanguíneo, débito cardíaco e a pressão volta a subir. Então, isso não pode acontecer. Para que não ocorra essa retenção de sódio e água, é comum a clonidina ser associada com diuréticos. Nós ainda vamos falar dos diuréticos, que inibem a retenção de sódio e água. Então, é muito comum essa associação. Alguns efeitos colaterais mais comuns com a clonidina são a sedação, a pessoa fica mais sonolenta, sente mais sono, xerostomia, que é a boca seca, e pacientes que sofrem de depressão, né, essa droga pode piorar esse quadro de depressão nesses pacientes. Então, é importante evitar, ou caso use, acompanhar melhor esses pacientes. Outra coisa importante é que, como essa droga aumenta a depressão, se ela for usada com álcool, vai aumentar ainda mais, vai piorar os quadros de depressão. Então, quem usa clonidina deve evitar ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas, porque isso pode intensificar o quadro de depressão, caso o paciente sofra de depressão. Outro problema muito sério com a clonidina é a hipertensão rebote. O que é a hipertensão rebote? Quando o paciente, se por algum motivo ele para o tratamento, a pressão dele sobe muito, mais do que era no início do tratamento. E isso é um problema sério, porque muitas pessoas que sofrem de hipertensão, vez ou outra, interrompe o tratamento por conta própria. E aí, numa interrupção dessa, ele pode ter um pico hipertensivo e sofrer aí um AVE, um infarto, né, e ficar com sequelas até morrer. Então, a clonidina, quando ela é usada, o paciente tem que ser informado sobre tudo isso. Tá? Essa hipertensão rebote é algo muito sério. Se por acaso o medicamento tiver que ser substituído, o médico vai orientar o paciente, vai fazer essa retirada lentamente e cautelosamente para que isso não aconteça. Agora, o paciente parando a medicação por conta própria, aí isso pode acontecer e ele tem umas consequências muito sérias. Outro medicamento classificado de ação central, antihipertensivo de ação central, porque atua nas terminações nervosas, na transmissão do neurotransmissor, é a metildopa. A metildopa é um fármaco que atua como falso substrato para a enzima dopa descarboxilase. Para entender isso, eu coloquei aqui a sequência da síntese de noradrenalina. A terminação nervosa que libera a noradrenalina, ela fabrica essa noradrenalina a partir da tirosina. Então, a sequência bioquímica, a cascata bioquímica da síntese de noradrenalina é essa. Então, a tirosina ela sofre a ação de uma enzima chamada tirosina hidroxilase, se transforma em dopa, levodopa. Essa dopa, que é uma abreviação, tá? Dopa quer dizer dihidroxifenilalanina. Essa dopa sofre a ação de uma outra enzima, essa muito importante, que é a dopa descarboxilase, e se transforma em dopamina. Essa dopamina, por sua vez, sofre a ação de uma outra enzima, dopamina beta-hidroxilase, e se transforma em noradrenalina. Bom, quando um paciente usa metildopa, essa metildopa vai entrar nessa célula que sintetiza noradrenalina,
vai sofrer a ação da dopa descarboxilase e vai ser transformada em metildopamina. Essa metildopamina, por sua vez, é depois transformada em metilnoradrenalina. Então, aquelas terminações nervosas do simpático, do sistema simpático desse paciente, passará a liberar a metilnoradrenalina, né, lá nos órgãos. Qual a diferença? A metilnoradrenalina lá no coração, nos vasos sanguíneos, tem a mesma ação que a noradrenalina, só que ela promove um efeito menos intenso. Então ela é menos potente, ela causa o vaso vai contrair, mas vai contrair bem menos. O coração vai acelerar, vai ocorrer taquicardia, vai, mas muito menor. Então a pressão diminui. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Então é convertida em metilnoradrenalina, a qual é menos potente em receptores adrenérgicos. Então essa droga ela vai diminuir a pressão arterial tanto por diminuir a resistência vascular periférica, porque vai diminuir a contração dos vasos, e também vai diminuir o débito cardíaco, a atividade cardíaca. Então diminui o débito cardíaco. Os efeitos colaterais mais comuns é a sedação e a sonolência. Essa droga é uma das mais indicadas para hipertensas grávidas. Tá? Então é uma droga de escolha geralmente para hipertensas grávidas.